bem? Estamos aí na iminência de começar a nossa live de hoje. Estão todos me ouvindo aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? A conexão tá boa? Tem um amigo aqui do lado aqui para me informar isso, tá? Tá bom aí, Lúcio? Já estamos ao vivo aqui, já começaram a entrar várias pessoas aqui para me prestigiarem neste momento. Vamos lá então. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos e quero dizer que é uma satisfação estar aqui neste momento único, em dias difíceis, para trocar algumas ideias com vocês e fazer algumas explanações. Estamos aqui numa live, essa maravilha tecnológica. Mas antes disso, meu nome é Gildásio Saldanha Brum e eu sou consultor aqui da DPM na área do contencioso judicial. E como eu disse, fazendo uma live, essa verdadeira maravilha tecnológica, e isso me levou a fazer uma pequena regressão no tempo e uma reflexão. Eu, quando comecei a advogar lá em Bagé, o que nós tínhamos de melhor eram as máquinas elétricas, onde nos era proporcionado apagar a palavra mal datilografada. Havia uma espécie de uma fita corretiva e nós conseguimos apagar as palavras que escrevíamos mal. Aquilo imaginávamos que fosse algo insuperável em termos de tecnologia. A jurisprudência, havia uma compilação nas revistas do Tribunal de Justiça e do hoje extinto Tribunal de Alçada. Eram revistas espessas que vinham a cada 2 meses pelo correio. Nós tínhamos que literalmente quebrar a encadernação da revista, colocarmos na mesa para podermos transcrever a ementa de um acórdão ou mesmo trecho de um acórdão. Era uma época em que precisávamos, o exercício da advocacia nos exigia escrever pouco e dizer muito. Depois vieram os computadores, o sistema DOS, aquelas letrinhas verdinhas, pequenininhas, e os primeiros editores de texto. Bom, aquilo era a redenção. Era uma verdadeira maravilha, já conseguimos então corrigir todo o texto. Grande parte dos recursos que tem hoje naquele sistema também tinha. Nós mandávamos imprimir naquelas impressoras matriciais e armazenávamos as nossas petições em disquetes. Vejam que eu já estou dizendo isso, vocês já podem deduzir que eu estou no grupo de risco, né? Armazenávamos em disquetes e eu chegava então nos cartórios lá em Bagé, no fórum, na minha amada Bagé, e preconizava que um dia toda essa parafernália de processos aqui vai virar disquete, isso aqui vai desaparecer e vai virar disquete. E hoje nós estamos aí com o processo eletrônico, audiências por videoconferência, julgamentos por videoconferência no âmbito dos tribunais superiores, aqui no Tribunal de Justiça, a nível de primeiro grau, como eu disse, audiências. As sustentações orais hoje são enviadas com 24 horas de antecedência, através de um vídeo. Enfim, evoluímos muito e ganhamos, evidentemente, muito em dinâmica processual e celeridade processual, mas perdemos muito, julgo eu, em humanização. E o direito é uma ciência essencialmente humana. Imaginem só um réu não poder olhar nos olhos do seu juiz, não conhecê-lo pessoalmente. Imaginem um advogado fazer uma sustentação oral sem utilizar uma tribuna e olhar nos olhos dos juízes para quem ele se dirige. Isso traz uma certa inquietude, né? Mas por que eu fiz essa pequena apanhado histórico da evolução tecnológica? Porque nós estamos aqui, através de uma live, eu estou falando para pessoas que eu não vejo, que eu não enxergo, pessoas estão me vendo, e nós aqui na DPM, então, estamos utilizando desse meio tecnológico maravilhoso colocado à nossa disposição. Mas, ainda que ele sirva, nos faz muita falta a presença física dos servidores públicos, dos agentes políticos aqui na sede da DPM. Que dias maravilhosos aqueles que antecederam essa crise do coronavírus, em que chegávamos aqui e o estacionamento estava lotado de veículos com placa de municípios de todos os quadrantes do Rio Grande do Sul. Que tempo bom! E subíamos a escada e a recepção estava lotada de prefeitos, vereadores, servidores públicos, a
espera de um atendimento pessoal, uns demonstrando uma certa angústia diante do problema que traziam, outros sempre com aquela alegria de conduzirem os destinos dos seus municípios. Enfim, esse contato humano nos faz muita falta hoje, muita falta. Não é por nada que está escrito lá no nosso sítio eletrônico, nós somos o corpo da DPM, o corpo técnico da DPM. E a nossa alma é vocês. Vocês, servidores públicos, prefeitos, vereadores que transitam permanentemente aqui pelos nossos corredores, que frequentam as nossas salas de aula. E tomara que esses dias sejam breves, porque numa linguagem metafórica, corpo e alma não podem permanecer muito tempo longe um do outro. Então, fazendo esta breve introdução, salientando da importância de vocês para a DPM, sempre foi assim ao longo do tempo. O porquê desta live? É que em tempos de pandemia, cabe aos gestores públicos, aos servidores públicos, aos agentes públicos, a tomada de decisões extremamente importantes e que interferem de uma maneira também importante na vida das pessoas, especialmente no patrimônio das pessoas e também, por que não, quiçá, no direito sagrado e sublime de ir e vir. Nesses tempos ouviu-se falar inclusive em toque de recolher e coisas dessa ordem. E essas decisões, evidentemente, que se sujeitam à responsabilização dos agentes públicos que as tomam. E a responsabilização dos agentes públicos ela é extremamente draconiana, sem dúvida que sim. E este é o momento, senhores servidores públicos, prefeitos, agentes políticos, servidores, cargos em comissão, servidores profissionais concursados da administração pública. Este é o momento dos senhores mostrarem a importância que vocês têm para a sociedade. Porque muito se ouve aí, não raras vezes se ouve comentários depreciativos ao serviço público. E agora, nesses tempos difíceis, nesses tempos nebulosos que estamos vivendo, sobressai a toda a evidência a importância que vocês têm para a sociedade. E, portanto, merecedores do que recebem da sociedade, porque é de vocês a árdua tarefa de nos conduzir nesses tempos nebulosos e difíceis, como já referi. Mas, nessa live, vamos abordar os modelos de responsabilidade sobre 4 aspectos fundamentais. Primeiro, a responsabilidade do poder público, a responsabilidade direta do poder público, do município, no caso, vou falar município porque são os nossos clientes, são com quem nós convivemos mais cotidianamente. A responsabilidade direta do município, a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos sob o prisma da improbidade administrativa, e os senhores têm recebido aí várias notificações do Ministério Público, várias recomendações do Ministério Público, sob o prisma dos crimes afetos aos prefeitos, previstos lá no decreto 201/67, e também as infrações político-administrativas que implicam na cassação do mandato de prefeito. E vejam bem, eu não quero apavorar ninguém com isso, mas é que é necessário, nesses tempos difíceis, chamar a atenção dos agentes públicos para a carga de responsabilidade que desce sobre os seus ombros. Vamos lá. O primeiro aspecto, eu fiz aqui um pequeno roteiro e nem poderia ser diferente, é porque live é uma coisa nova. E tudo que é novo cria uma certa expectativa, ainda que eu tenha uma certa experiência, eventualmente fazer alguma palestra ou outra, sustentações orais, mas tudo que é novo traz uma certa insegurança, é a primeira vez. Então, se houver algum tropeço, algum deslize, ponham na conta da inexperiência. Vamos lá. A responsabilidade do município. Vejam que em todos os municípios no Brasil inteiro houve aí, por exemplo, vamos tomar partir de uma situação concreta, o fechamento do comércio. O comércio é uma atividade lícita, indiscutivelmente lícita, aliás, uma das molas propulsoras da economia. No entanto, medidas tomadas pelos municípios, estados e União, de uma certa forma, que decretou a calamidade pública, enfim, restringiram essa atividade comercial lícita e outros tantos ramos da prestação de serviço. Nós vamos nos restringir como exemplo, e apenas como exemplo, o comércio. Ora,
No momento em que se restringe uma atividade ilícita, uma atividade que é mola propulsora da economia, evidentemente que traz prejuízos de toda a ordem, que vai desde a perda do faturamento das empresas até o desemprego que isso causa. Isso é inegável. Então, há uma ação do poder público e há um prejuízo, inegavelmente um prejuízo. E aí surge, em tese, o direito, o dever do poder público de indenizar. Isso que se chama de responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Rapidamente, e sem entrar no juridiquês, porque eu preciso encontrar uma linguagem que me faça entender por servidores, por prefeitos, que na sua grande maioria não são advogados, e então eu tenho que fugir um pouco da terminologia científica do direito. A responsabilidade civil é quando alguém, através de um ato ilícito, causa o dano ao patrimônio de outro. Caso típico, em se tratando de pessoas naturais, pessoas físicas, pessoas comuns como nós. Eu venho dirigindo o meu carro, distraidamente, mexendo no celular, e entro numa preferencial e bato no carro de alguém. Surge para mim o dever de reparar esse dano que causei a outro. Por quê? Porque agi com culpa, eu fui negligente ao dirigir, imprudente até. Então, surge a responsabilidade civil de reparar o dano que causei no carro da outra pessoa. Quando se trata de poder público, quando se trata da administração pública, o modelo de responsabilidade é um pouco diferente. Não se analisa dolo ou culpa. Isso está escrito lá no texto constitucional. Esta foi a modalidade de responsabilização eleita pelo legislador constituinte. E o que diz lá o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, em relação ao poder público, a responsabilidade é objetiva, não se analisa dolo ou culpa. Houve a ação e houve o dano, surge em tese o dever de reparar o dano. Agora, quando se trata de pessoa natural, do servidor público que praticou o ato, a Constituição reserva à administração pública, o município, estado ou união, o direito de regresso, desde que o servidor tenha agido com dolo ou culpa. Aí nós vamos lá para a culpa comum, lá do 186 do Código Civil. Então E por quê? E por que foi eleito esse modelo draconiano de responsabilização do poder público? Em primeiro lugar, porque que são as pessoas jurídicas? E o município, estados e união são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas são ficções jurídicas. São criaturas que o homem cria, né? Pessoas fictícias que o homem cria para dinamizar o mundo dos negócios. Então, ela é uma ficção jurídica. E se o homem cria uma pessoa jurídica, o criador tem todo o direito de atribuir à sua criatura o modelo de responsabilidade que bem entender. E foi o que o legislador constituinte fez. Ao poder público e às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço ao poder público, a responsabilidade é objetiva, não se analisa dolo ou culpa. Bom, mas aí vem uma pergunta. Bom, mas então, como é que é isso? O poder público não tem nem como se defender disso, porque afinal de contas, houve um ato e houve uma lesão. Não, também não é tão reto assim. Existem situações em que há a exclusão do dever de indenizar, ou excludente de ilicitude. Aí a doutrina dá a isso as mais variadas nomenclaturas possíveis. Mas vamos ao que importa. Neste caso específico, penso eu, e aí depende, claro, da análise de situações concretas, que se vierem as ações indenizatórias contra os municípios, contra o próprio Estado, contra a União, é questão de se analisar concretamente, caso a caso, o que está dentro de um processo. Eu costumo dizer que o que está dentro de um processo está num mundo, está num pedaço de mundo, noutro mundo diferente. O processo ele encerra fatos pormenores que dizem respeito apenas àquele processo e, portanto, tudo que o cerca e que não estiver dentro de um processo é como se processualmente não existe. Então, evidentemente que é preciso ver se não existem outras situações excludentes do dever de indenizar. O que eu imagino que nessas épocas, frente a essa situação toda que está criada aí na época da pandemia, a que mais se adequa para excluir o dever do município de indenizar é
o exercício regular de um direito. Bom, o município decretou realmente o fechamento do comércio e outros tantos setores dos serviços, como forma de preservar a saúde pública, porque a Constituição lhe outorga isso lá, me parece que no artigo 196, de promover a saúde pública, e também com base no que está disposto lá no artigo 24 e no 30 também da Constituição Federal, se não me engano, no exercício da autonomia de poder público que o município tem. Então, ele, em princípio, ele tem a competência para a prática desses atos. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, inclusive está dando uma celeuma muito grande aí. Uns dizem que é competência concorrente, outros dizem que é competência suplementar, mas o fato é que hoje o município está pacificado, ou seja, o município pode legislar sobre isso, pode ditar os seus decretos. Então ele está no exercício regular de um direito. E se está no exercício regular de um direito, ainda que tenha havido a ação e o dano, exclui-se o dever de indenizar. Agora, repito, tudo será analisado com base em situações específicas e concretas. Vejamos um exemplo. Se o prefeito lança um decreto restringindo a atividade de postos de combustível, por exemplo, não está previsto lá o fechamento no decreto estadual, mas ele decreta no âmbito do seu município, porque ele tem 1 ou 2 postos e ele não tem uma questão pessoal com os donos dos postos. Bom, aí já o que se chama de abuso de direito. E se caracterizado o abuso de direito, aí afasta-se o exercício regular do direito. Então o município não está agindo no exercício regular de um direito. E aí quem responde? A pergunta. Quem responde se houver abuso de direito? É o agente público que cometeu ou o município? Não. Quem responde é o município. Todavia, tem ele, município, se condenado a indenizar, o direito de regresso contra o agente causador do dano, que se agiu em abuso de direito, agiu com má fé, fatalmente estará condenado a indenizar o município no que diz com o ressarcimento do valor que pagou a título de indenização. Então vejam que a situação para o agente público ela tem que ser muito ponderada. Ele pode praticar atos, agora ele tem que ponderar com base na razoabilidade, com base na legalidade, ponderar de forma que não venha cometer abuso de direito e ir além daquele poder que a lei lhe outorga. E quanto ao regresso, que é isso que preocupa muito os agentes públicos, o direito de regresso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento lá no recurso especial número 1688788, 1.688.788, imagino que seja isso. Enfim, né? Firmou um entendimento que é pacífica, a doutrina no âmbito do STJ, que a prescrição para que o prazo prescricional para que o município exerça o direito de regresso contra o servidor faltoso é de 5 anos do trânsito em julgado da decisão condenatória do município. Então vejam que haverá uma ação ordinária lá contra o município, instrução, recurso, isso vai demorar 5, 6, 7 anos, e aí houve o trânsito em julgado. 8 anos, transitou em julgado. Imagine que o gestor já não está mais no poder, esqueceu que foi prefeito, ou o agente público, o servidor, lá o cargo em comissão, o mesmo servidor público se aposentou e nem se lembra mais que esteve na prefeitura, por assim dizer, está morando na sua casa na praia, de repente recebe uma citação lá, olha aqui, ó. Uma ação do município exercendo o seu direito de regresso. 5 anos depois do trânsito em julgado da ação contra o poder público. Então, vejam que a carga de responsabilidade dos servidores públicos ao tomarem essas medidas, ela é extremamente gravosa. É preciso que os prefeitos ajam com muita ponderação, se cerquem fundamentalmente de uma palavra mágica: fundamento técnico na tomada de decisões. Sabe-se que os municípios pequenos têm deficiências, às vezes tem um corpo médico que poderia elaborar, quem sabe, um laudo epidemiológico, não sei se é bem isso a palavra, lá no âmbito da medicina, para auxiliar os prefeitos, ver o que é melhor, se melhor
abrandar aqui ou abrandar ali, abrandar com relação a este ou aquele setor, sabe-se dessas dificuldades, mas as dificuldades são inerentes a quem se dispõe a gerir a coisa pública. E, portanto, senhores prefeitos, senhores servidores públicos, agentes políticos, procurem, nestes tempos, mais do que em qualquer outro, cercarem-se de fundamento técnico para a tomada das suas decisões, como forma de afastar essa responsabilidade imensa que lhes recai sobre os ombros. Um outro aspecto que nós vamos abordar aqui é que diz com a prática de ato de improbidade administrativa, que tem muito a ver com o abuso de direito lá, a que eu já me referi. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma crítica inicial aqui à lei da improbidade administrativa em si. Foi uma lei editada em 1992, a toque de caixa, pelo Collor de Mello, lá naquela fase, entre todas tantas que esse Brasil já viveu. Isso é um terreno que eu não gosto nem de falar. Era o caçador de marajás lá e puniram os colarinhos brancos, o crime do colarinho. Aliás, a lei da improbidade administrativa recebeu esse pseudônimo, vamos dizer assim, de lei do colarinho branco. Foi promulgada a toque de caixa em 1992 e até havia uma inconstitucionalidade, porque aquilo foi para o Senado, o Senado modificou grandemente a lei da improbidade, não devolveu para a Câmara, mas aí o Supremo passou por cima de tudo e ela está em vigor aí. A crítica que eu faço é que ela tem tipos abertos. Qualquer coisa pode ser ato ímprobo. E aí fica quase que o talante de quem julga o que é o que não é ato ímprobo. Ora, por exemplo, vamos lá no artigo 11, constitui ato de improbidade, que é o que mais me preocupa nesses tempos, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade. O que é honestidade? Onde é que está o conceito de honestidade? Por exemplo, honestidade e decência são coisas que caminham juntas, mas não são a mesma coisa. Vamos mais adiante. Imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Imagine, isso é de uma abertura absurda, de sorte que nunca se sabe o que é exatamente o que a lei quer dizer. Quer dizer, tem que fazer toda uma construção jurídica para conceituar o que é desonesto, o que é imparcial, o que é ilegal, porque às vezes o que é ilegal não tem carga de má-fé ou dolo necessário para caracterizar uma improbidade administrativa. É uma mera irregularidade. O prefeito lá assina uma portaria com uma data errada, é uma irregularidade, é uma ilegalidade aparente. Bom, mas e aí? Será que vai ser processado por improbidade administrativa? Então essa é a primeira crítica que se faz. E essa abertura dos tipos previstos na lei da improbidade administrativa é muito perigoso, porque a carga sancionatória da lei da improbidade administrativa é infinitamente mais grave sob a minha ótica. Embora exista parte de juristas que discordam disso, eu penso que a carga sancionatória prevista na lei da improbidade administrativa ela é violentíssima, infinitamente mais grave do que na esfera penal, por exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, as penas previstas para quem age com desonestidade, e não se sabe o conceito de desonestidade, com imparcialidade, legalidade, ou falta de lealdade às instituições. Vejam o que prevê como penalidade a lei da improbidade administrativa. Ressarcimento integral do dano, com relação ao artigo 11 lá, que é esse que eu me referi. Ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritária, pelo prazo de 3 anos. Então vejam que isso devasta o patrimônio de uma pessoa e, afora isso, o torna um meio cidadão, um pedaço de cidadão, na medida em que lhe retira o direito de votar e de ser votado. Então, observem a carga sancionadora da lei da improbidade administrativa que recai
sobre todos os agentes públicos, incluídos aí servidores efetivos, cargos em comissão, agentes políticos, prefeitos, vereadores e todos os particulares que contratam ou que mantêm vínculo com o poder público. Mas, sempre há um mas, né? Vejam que a leitura da lei, no primeiro momento, ela apavora, né? Mas o que se sabe aí na doutrina, e é por isso que os prefeitos, especialmente os prefeitos a quem eu me refiro, precisam cercar-se da melhor assessoria, precisam cercar-se dos melhores elementos técnicos para a tomada de decisões como forma de demonstrar que a sua ação não está eivada de dolo ou de má fé. Então, por exemplo, o prefeito lança um decreto lá, encerrando determinada atividade porque entende que ela é inadequada aos tempos em que estamos vivendo. Ora, ele não pode fazer isso com base no achismo. Ele não pode fazer isso no base do que eu acho que é isso. Bom, no momento em que ele não tem um suporte técnico para a tomada para esse tipo de decisão, ele está muito próximo de ser enquadrado aqui na lei da improbidade administrativa por falta de parcialidade, ou quiçá lá das condutas mais imparcialidade, ou mesmo legalidade, porque não tem um suporte que lhe dê, não tem uma motivação suficientemente sólida para a prática de um determinado ato. E aí ele está sujeito a ser enquadrado lá. E é por isso, repito, que vem essas recomendações aí do Ministério Público que precisam ser muito bem vistas. A recomendação do Ministério Público, sob o ponto de vista da natureza jurídica, nada mais é do que um alerta. E evidentemente que não pode ser desprezada em absoluto, né? O Ministério Público, na sua missão constitucional, está sempre vigilante e zelando pelos interesses da sociedade. Rusgas existem entre prefeitos e os promotores, isso é natural, é do exercício da função, é da democracia, é a partir de visões que cada um tem da função do Estado. Mas vamos lá. Como eu disse, a prática do ato da improbidade administrativa, ele tem que estar carregado de má fé, ele tem que estar carregado de dolo, sob pena de qualquer ato ser considerado ímprobo. Então, por isso, repito, a necessidade de que os prefeitos demonstrem que não agiram com dolo, que não agiram com má fé e tenham a memória documentada de todos os atos que praticaram no exercício da função. Aliás, eu queria muito chamar a atenção aqui, houve um grande debate lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade do dolo para ficar caracterizado o ato de improbidade administrativa com base no artigo 11, que é aquele que prevê lá aquela tipo penal, deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, muita discussão houve no âmbito do STJ, mas agora está pacificado o entendimento de que é necessário o dolo, ainda que genérico, para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Aliás, o ex-ministro Nelson Jobim, que eu julgo ser um homem muito inteligente, tanto que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem algumas passagens em relação a quando de julgamentos de ações de improbidade administrativa que excepcionalmente chegaram ao Supremo Tribunal Federal, porque dificilmente chega lá, mas enfim. E dizia ele, na reclamação 2138 do Distrito Federal, citando Cláudio Ari Mello, ele refere assim: o condenado por improbidade administrativa ver-se-á na indigna posição de não cidadão em face da perda dos direitos políticos. E segue afirmando: é evidente, pois, que, tal como adotado pela doutrina, a sentença condenatória proferida nessa peculiar ação civil é dotada de efeitos que em alguns aspectos superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória. É certo, pois, que a condenação proferida na ação civil pública de que trata o artigo 37, parágrafo, que é a ação da improbidade da Constituição, poderá conter também efeitos mais gravosos para o equilíbrio jurídico institucional do que eventual sentença condenatória na esfera penal. Então, por isso é que os prefeitos devem se assegurar de todas as medidas técnicas para a tomada de decisões. Bom, um outro aspecto que e eu repito aqui, exemplos, o principal deles, restringir determinados tipos de atividades, ou mesmo, sem fundamento técnico, ou mesmo cumprir com o que está no decreto estadual e editar também um decreto restringindo as atividades
fazer vistas grossas à fiscalização, fazer de conta que não vê o que está acontecendo. Isso também daqui a pouco pode chegar assim muito próximo da prática de um ato de improbidade administrativa. Bom, um outro aspecto que nós precisamos analisar em relação aos prefeitos são os crimes que são previstos lá no decreto 201, né? Crimes atribuídos aos prefeitos, especificamente aos prefeitos, e que também podem trazer um grande dissabor, porque são julgados lá pela 4ª Câmara. Aliás, todos os crimes, claro que existe a legislação correlata que prevê outras tantas práticas de atividades ilícitas, mas nos cabe aqui chamar a atenção para as principais. E lá no decreto 201, diz o seguinte, no artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Negar a execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir a ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito à autoridade competente. Então vejam que há um decreto estadual em vigor aí, e ele traz um sem fim de medidas que devem ser observadas pelo município. E lá, uma disposição do decreto diz que é obrigação dos municípios fiscalizarem as medidas estabelecidas no decreto. Bom, aí tem toda uma briga, mas aí até lá o prefeito pode vir a responder e estar respondendo um processo criminal, onde aí vai se discutir se o decreto é inconstitucional, se o decreto fere a autonomia do município ou se não fere, se as medidas são adequadas, se não são adequadas, mas até lá o prefeito está respondendo junto à 4ª Câmara Criminal, porque tem prerrogativa de fórum, segundo 29 e 10º lá da Constituição Federal. E aí tem aquele ditado muito na campanha, né? Até provar que não é cavalo já comeu 4 ou 5 sacos de milho. E esse é o problema. Porque os prefeitos às vezes saem das prefeituras, ficam totalmente desassistidos, não têm um corpo jurídico, e aí estão às voltas com um processo criminal, na maioria das vezes com extrema dificuldade, e portanto só o fato de vir a responder um processo criminal já é um verdadeiro calvário. Eu tenho acompanhado isso e eventualmente advogo para alguns prefeitos, que dentro dos meus limites, evidentemente, e vejo o que é o calvário de ser um réu, tanto numa ação da improbidade administrativa, quanto numa ação penal. Além disso, tem algo que está muito em moda, e que são as infrações político-administrativas, também prevista lá no decreto 201/67, chamado decreto dos prefeitos. Foi recepcionado pela Constituição Federal e, portanto, em pleno vigor as suas disposições. E aí muda um pouco. Quando há uma infração política administrativa, o julgamento é de competência da Câmara e pode implicar na cassação do mandato do prefeito. E isso é uma medida que está muito em voga. Depois que foi feito o impeachment da presidente da República, em 2016, se não me engano, de lá para cá começaram a pipocar pedidos de cassação de prefeito, que corresponde ao impeachment, né? Nos mais variados recantos do Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos muitos. Por quê? Porque este julgamento, em tendo havido a ocorrência de infração político-administrativa, compete à Câmara, exclusivamente à Câmara de Vereadores, o julgamento. E o julgamento da Câmara é fundamentalmente político. Às vezes o fato que dá ensejo ao pedido de cassação é juridicamente quase irrelevante. São fatos que não são tão importantes assim. Todavia, se a Câmara, por 2/3, entende que ele é suficientemente grave, e essa gravidade quem analisa é a Câmara a partir de um julgamento político para ensejar a cassação, a Câmara caça o prefeito. Mas isso é preciso às vezes que se faça uma reflexão. Mas por que a Câmara, então, se tiver 2/3, o prefeito pode ser cassado a qualquer momento? Sim. É uma questão muito prevista constitucionalmente. Por quê? Porque lá no artigo 2º da Constituição, se não me engano,
diz que os poderes devem ser harmônicos entre si. Ora, no momento em que o poder executivo não tem 1/3 na Câmara, é evidente que, salvo o melhor juízo, para mim isso é evidente, mas há quem pense que não há a harmonia necessária entre os poderes. E um governo constitucional só se mantém se mantida esta harmonia entre os poderes. É preambular lá na Constituição Federal. Então, tipificada, vamos dizer assim, uma infração política administrativa, fica o prefeito sujeito às nuances da Câmara e seus meandros, que o Poder Legislativo tem lá os seus meandros, as suas discussões, as suas composições, e isso é muito perigoso para os prefeitos. Isso é um momento importante que eu tenho trazido aqui, porque, repito, essa questão do impeachment tem sido muito constante aí. Se vê que há uma evolução quase exponencial de pedidos de cassação de prefeito aí, prefeitos pelo Brasil inteiro, e aqui no Rio Grande do Sul não está sendo diferente. E quais são, por exemplo, para esse tipo de situação, que poderiam, em tese, os atos praticados nesses tempos de pandemia caracterizaram uma infração política administrativa? Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Então, descumpre lá uma lei estadual, uma lei municipal, que aqui não diz, né? E aí está caracterizado em tese uma infração política administrativa. Se isso é relevante ou não, a Câmara que vai dizer. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Eu selecionei esses dois lá entre os muitos que tem lá no artigo 4 do Decreto 101 para trazer como exemplos nesses tempos de pandemia. Ora, e vejam que aqui também é uma tipologia, vamos dizer assim, totalmente aberta. O que é de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo? Isso é muito complicado de se estabelecer exatamente o que é isso, né? Como isso ocorre, quando isso ocorre e como ocorre. Então, chamo atenção também para este aspecto, e aqui especialmente dos prefeitos, que se atenham a esses detalhes em tempos de pandemia. E aí nós vamos lá para os crimes licitatórios, que são os mais comuns, porque agora tudo é feito a toque de caixa. Nossa, qual é o tempo que eu tenho aí? 22 minutos. Tá. Porque tudo é feito a toque de caixa, tudo é feito com pressa, e nem pode ser diferente. Nós estamos aí realmente numa situação difícil de ser contornada, difícil de ser conduzida, e realmente precisamos de ações imediatas, concretas, né? Mas isso não afasta a observância de procedimentos. E eu me atrevo a dizer, embora eu não tenha esse dado estatístico, nunca tenha feito esse levantamento, mas eu me atrevo assim, empiricamente, eu cheguei a esta conclusão. A grande maioria dos prefeitos estão condenados não porque são desonestos, ou agentes públicos, porque às vezes entra também servidores nessa questão aqui relativa aos crimes licitatórios. Prefeitos e agentes públicos, vamos incluir servidores e das demais categorias, estão condenados não porque são desonestos, não porque se locupletaram ilicitamente, não porque permitiram que alguém se locupletasse, mas porque não observaram procedimento. A gestão pública é fundamentalmente procedimental, ela é burocrática por excelência. Então, às vezes o prefeito vem lá, o gestor vem da iniciativa privada, com aquele amplo espaço de negociação que ele tem lá, o amplo espaço de discricionariedade, vou fazer um negócio, não vou, ele quer comprar um equipamento, ele levanta o telefone, liga para 3 empresas e vê onde é que é mais barato, manda o cara lá comprar, e vem com essa ideia de que a gestão pública ele pode ter essa mesma agilidade, essa mesma presteza, e na verdade não é bem assim. As coisas se complicam e na maioria das vezes o que acontece? Está lá o prefeito condenado, não porque foi desonesto, mas porque não observou o procedimento. E o mais comum, agora nessa época de pandemia, eu me atrevo a dizer que a tipologia, lá, o tipo penal descrito no artigo 89 da Lei 8.663, diz lá: dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Então, tanto o tipo penal descreve dispensar ou inexigir licitações, ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Então vejam que aqui a lei exige que se prime pelo procedimento sob pena de caracterizar crime. E a pena é de detenção de 3 a 5 anos e multa. Ah, mas doutor, nós temos uma calamidade, e por conseguinte eu posso fazer dispensa de licitação em qualquer circunstância. E aí tem o parágrafo único, me permita voltar um pouquinho. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contato com o poder público, aqui em relação ao particular. Então ele também, o contratado lá, que foi contratado fora das hipóteses previstas, mediante dispensa e inexigibilidade fora das hipóteses previstas em lei, também ele vai responder criminalmente. E aí então pode surgir o seguinte comentário: ah não, mas a lei federal lá, 13.979/2020, agora diz que eu posso dispensar a licitação a rodo aí. Não é assim. Há uma calamidade pública decretada a nível estadual, uma calamidade pública decretada a nível municipal. Agora, a calamidade por si só não autoriza a dispensa como se diz, a rodo de licitação. Não. A lei federal lá, a 13.979, no artigo 4º, diz especificamente quais as modalidades de licitação e em que circunstâncias a licitação pode ser dispensada. Vamos ler o texto da lei. Artigo 4º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta lei. Então vejam que a legislação federal autoriza a dispensa, mas para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. E mais, o parágrafo 1º, a dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional. Então vejam que não se pode imaginar que o município esteja numa situação de calamidade pública, e é muito comum, por incrível que pareça, chegam esses questionamentos. Está em estado de calamidade, em virtude lá da pandemia do coronavírus, e aí funde o motor lá da Patrol, lá o Patrol Velha Uber Varco, que há horas vem fumaciando, e funde o motor. Não, eu vou dispensar a licitação, nós estamos em estado de calamidade pública, eu posso dispensar. Não, isso não tem nenhuma correlação com a calamidade decretada, e aí estamos lá enquadrados no artigo 89, que trata da dispensa de licitação fora das hipóteses previstas na lei. Muito bem. Estas são as considerações gerais que eu julgo que seriam importantes trazer aqui e alertar os gestores nessa época tão difícil. E senhores agentes públicos, incluídos prefeitos, cargos em comissão, servidores públicos efetivos, o momento é de decisões difíceis. Sugiro que guardem a memória de tudo o que está passando neste momento histórico. Procurem documentar cada ato, porque fatalmente o tempo passa e isso tudo poderá ser questionado no âmbito do Poder Judiciário, sobre os mais variados aspectos. E é importante que os senhores guardem a memória concreta, concretizada, materializada em documentos e tudo que os senhores disporem deste momento histórico que nós estamos vivendo, porque lá na frente, e eu falo aqui com uma certa experiência de quem já está com quase 30 anos de advocacia, isso poderá vir a fazer muita falta. Guardem os relatórios de fiscalização, os termos de notificação, de autuação, tudo que disser respeito a esta época. Guardem e guardem com muito carinho, vamos dizer assim, né? Tomara que nada disso seja preciso, mas se for, vocês verão a importância
disso que eu estou dizendo agora. Encerro desejando a todos muita saúde, muito equilíbrio nesse momento difícil de isolamento que estamos vivendo. E quero aqui transmitir o meu abraço a todos que me assistem. Eu espero, me dirigindo aos servidores públicos do município, espero vê-los em breve aqui, como disse, nos trazendo vida à DPM. Um forte abraço a todos vocês e estejam com Deus.